Olá, meu nome é Alan Castro e irei apresentar sobre os deuterostomias, principais clados, aspectos emergentes de cada grupo, arranjo taxonômico atual. Filho do clado, deuterostomia. Iremos tratar os principais clados e os aspectos emergentes de cada grupo, arranjo taxonômico atual. Ok? E para começarmos aí a tratar dos deuterostômios, precisamos fazer o contraponto com os deuterostômios e os protostômios. Os deuterostômios são caracterizados em oposição aos protostômios, com base no padrão de desenvolvimento embrionário. Assim, apesar da diversidade de morfologias, incluindo animais sessos, solitários, coloniais ou ainda animais de vida livre, os deuterostômios são caracterizados em oposição aos protostômios com base no destino do bastóporo, o caminho de formação do celoma, a posição dos cordões nervosos e o tipo de clivagem embrionária. Existe ainda uma grande discussão na literatura em relação às posições dos animais deuterostômios, em alguns dados moleculares, mas iremos discutir mais à frente. Então, a princípio, a principal divergência entre os dois grupos são protostômios, já com 8 células na mórula, né? Tem os estágios aí em espiral e determinado no seu desenvolvimento, enquanto os deuterostômios é radial e indeterminado. Só que a grande questão está no blastóporos. Então podemos ver nessa imagem do meio que o desenvolvimento, já mesmo, a imagem, existe uma distinção no arquêntero. Então, enquanto o deuterostômios tem um dobramento do arquêntero formando o celoma, os protostômios é as massas sólidas da mesoderme e se separam para formar o celoma. Então tem essa distinção. Só que o que traz o nome deuterostômios e protostômios é o que? O desenvolvimento da boca ou do ânus. Então nos deuterostômios, o blastóporos, como podemos ver na imagem, ele se desenvolve primeiro o ânus e posteriormente a boca. Já o protostômio desenvolve primeiro a boca e em seguida o ânus. Então podemos ver aí o tubo digestivo e o desenvolvimento primeiro em relação um ao outro. Então, em relação ao clado, os clados incluídos nestes grupos apresentam simetria bilateral, certo? Já é uma cipamorfia. Mas os equinodermatas, por exemplo, no seu estágio adulto, eles apresentam simetria pentarradial. Só que na parte larval é bilateral. Então, entender a origem e as relações de parentesco de deuterostomia, tanto relativamente aos demais grupos de metazoa, quanto dentro do grupo, é fundamental, pois assim podemos entender a origem da nossa própria espécie, entre outros aspectos. Então, trazemos aqui o clado de duas formas para melhor entendimento. Então, na direita temos aí os cordados, hemicordados e equinodermatos, certo? E à esquerda temos aí o clado mostrando os equinodermatas, os hemicordados, urocordados, cefalocordados e vertebrados, todos fazendo parte dos deuterostômios, ok? Então, dentro da literatura hoje, a conclusão que podemos ter é que as principais características do deuterostômio é um grupo monofilético que inclui ambulacrais e cordados. Isso é uma forma bem resumida. Mas o que são os ambulacrais? Os ambulacrais são formados por equinodermatas e os hemicordados. Já os cordados é formado por tunicata. Mas o que são os tunicatas? Os cefalocordados e os vertebrados. Então, assim, cada vez mais vai ficando especificado os clados. As apomorfias de deuterostomia incluem corpos triméricos, sistema nervoso em forma de redes subdérmicas e presença de fendas faríngeas. Então essas são as características dentro dos deuterostômios, certo? Qual animal hoje escolhido como ancestral ou base para entender esse desenvolvimento desse grupo? É o Enteropneusta. Parece ter mantido o plano corporal mais próximo de possível ancestral de deuterostomia, é este animal. Ele faz parte dos hemicordados, vale ressaltar. Ou seja, o ancestral dos deuterostômios deve ter sido um organismo marinho, vermiforme, com faringe perfurada, capaz de filtração do alimento e sistema nervoso em forma de redes subdérmicas. Então aqui temos um animal que apresenta, né, essas características, que este animal é uma espécie de Enteropneusta, ok? Então aqui temos a forma do clado
reconhecida hoje como os deuterostômios, os ambulacrais e os cordados. Dentro dos ambulacrais, os equinodermatos e os equinodermatas, certo? Já os cordados temos os tunicatas, cefalocordatos e os vertebrados. Aspectos emergentes de cada grupo. Equinodermatas são animais marinhos com simetria bilateral na fase larval e pentarradial. Na fase adulta, com endoesqueleto que possuem ossículos mesodérmicos parecidos com espinhos que podem estar presentes ou não nos representantes. Lírios do mar, estrela do mar, serpentes do mar, ouriços e bolachas do mar e o pepino do mar. Então podemos ver aí na imagem que é um grupo bastante diverso. Na fase adulta tem sua morfologia diversa e faz parte dos deuterostômios. Já os cordados, marcados pela presença da notocorda e fendas faríngeas. Temos representantes como os urocordados, cefalocordados e craniados. Os urocordados são chamados de tunicados. São cobertos por uma túnica e têm um sifão inalante e exalante. São filtradores, as cílias são césseas e as salpas são planctônicas, certo? Então podemos ver nas imagens as assídias e as salpas para vocês darem reconhecendo os representantes desse grupo. Cefalocordados, fendas faríngeas, notocordas presentes durante toda a vida, anfixioto, ficam enterrados somente com a parte do corpo para fora. Os craniatas, marcados pela presença do crânio e da coluna vertebral. Feiticeiras não têm a coluna vertebral bem desenvolvida, certo? Então vamos lá com os demais grupos. Temos os agnatas, são animais não mandibulados e sem nadadeiras pares, lampreias e feiticeiras, como podemos ver na imagem aí. Condrictes, peixes cartilaginosos com mandíbulas e nadadeiras pares. Tem seu corpo revestido por dentículos dérmicos, tubarões, raias e quimeras. Osteoctics, peixes ósseos com opérculos branquial que protege as brânquias, corpo revestido por escamas dérmicas e com bexigas natatórias. Anfíbias, apresentam muco para a realização das trocas gasosas por meio da pele, muitas vezes podendo ser venenosa para a defesa contra predadores, ausência de costelas, larvas aquáticas, sapos, pererecas e salamandras. Podemos ver aí a representatividade na imagem. Reptília, animais que conquistaram ambientes terrestres, tegumentos revestidos por escamas epidérmicas, pulmos mais ramificados com costelas articulados, ovos amnióticos, jacarés, aves, dinossauros, que são descendentes dos dinossauros, lagartos e serpentes. Ou seja, as aves também possuem ossos pneumáticos, musculaturas peitoral externos e quilhas, ausência de bexigas, sacos aéricos endodérmicas, descendentes de dinossauro, pássaros, pinguins e galinhas serinhadas. Os mamários apresentam pelos, glândulas sebáceas e mamárias, 3 ossículos no ouvido médio, pulmões alveolares, ovíparos, marsupiais como canguru, gambá e placentários como os nós, as onças, ratos, animais. Muito obrigado aí por